Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez saúdo a todos. De modo especial quero saudar os pais, nesse Dia dos Pais, aqueles aqui presentes em nossa Catedral de São Paulo, bem como todos os que nos acompanham pela Rede Vida de televisão e também pelas mídias sociais e nossa Rádio 9 de Julho. Que Deus os cubra de bênçãos e que tenham todos um dia feliz com seus filhos, com a família, se possível, e seja um dia de proximidade daqueles que são a razão de ser de sua paternidade, seus filhos. Na primeira oração desta missa, a oração parecia escolhida para o Dia dos Pais, mas de fato é a oração deste domingo, independentemente de ser Dia dos Pais. Mas ela traduz algo que é muito bonito, muito central na nossa fé. Vejamos, Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Deus, a quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. 3 coisas. Ousamos chamar a Deus de Pai. É muita ousadia de nossa parte, sem dúvida, mas quem nos ensinou foi o próprio Filho, Jesus. O Filho que veio reunir todos os irmãos, toda a humanidade, numa grande família de Deus. E nos ensinou que Deus é o Pai de todos. Chamar Deus de Pai, nós o fazemos no Pai Nosso, que aprendemos de Jesus. Mas isso diz muito para nós. Pelo batismo, nós fomos acolhidos por Deus como filhos, filhos de adoção. O Filho mesmo é Ele, Jesus. Mas o Filho nos leva para dentro de casa, nos leva para a companhia do seu Pai. E assim como diz São Paulo, nós também nos tornamos filhos no Filho. Esta é a realidade central do nosso batismo. A grande maravilha, pelo batismo somos filhos e filhas de Deus, e por isso podemos chamar Deus de Pai e ter com Deus esta atitude, esta relação filial, pois Ele tem para nós, para conosco, uma relação paternal, uma relação de Pai. E continuamos o nosso pedido: dai-nos cada vez mais um coração de filhos. Esta é a questão. Ter um coração de filhos, para correspondermos a este Pai, a esse Pai cheio de amor, de ternura e compaixão, esse Pai tão grande, nosso Deus. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos. Em que consiste, de fato, a prática da nossa fé, da nossa religião, vamos falar assim? Ter um coração de filhos, atitudes de filhos em relação a Deus. Ter atitudes de filhos em relação a Deus. Se a gente observasse só isso, tudo o resto se coloca no seu lugar. Se tivéssemos essa atenção sempre, de termos um coração de filhos, a atitude de filhos diante do Pai, nós confiaríamos sempre em Deus, nós rezaríamos, e rezaríamos com muita alegria, porque a oração é este diálogo com o Pai. Nós gostaríamos de observar os seus mandamentos, porque são a expressão da vontade do Pai a nosso respeito, para o nosso bem. Nós estaríamos atentos aos nossos irmãos, porque eles também são filhos do Pai do céu, são nossos irmãos. Nós estaríamos atentos a toda criatura, enfim, tudo isso é obra do Pai do céu.
Dai-nos cada vez mais um coração de filhos. E o terceiro pedido, para que um dia alcancemos a herança prometida. Sim, filho tem direito à herança. A herança que Deus nos dá, desde agora, é tudo que temos ao nosso dispor para viver. É herança de Deus para nós, para os seus filhos. Este mundo todo é herança de Deus para nós, mas Deus tem muito mais para nós. Tem para nós a vida eterna, a salvação eterna, a alegria de participarmos do banquete da vida plena um dia na casa do Pai. Que bom recordar isso no Dia dos Pais. Se em relação aos nossos pais na terra convém ter atitude de filhos, um coração de filhos, quanto mais em relação ao nosso Pai do céu, assim como hoje a liturgia nos leva a pedir e a esperar. O Evangelho de hoje traz tantas coisas bonitas. Primeiro, Jesus que saciou a multidão faminta. Esteve um dia todo ocupado em falar, em ensinar e depois saciar a multidão faminta. Final do dia, ele se recolhe sozinho para rezar, para estar com Deus a sós. Todos nós precisamos desses momentos a sós com Deus. Senão nós somos absorvidos pelo muito trabalho, pelo muito fazer e vamos esquecendo de Deus, Deus vai ficando de lado. Que bom, que importante é, no final do dia, pelo menos, mas em diversos momentos do dia, melhor ainda, termos estes momentos a sós com Deus. Que bom no domingo, de modo especial, dia de Deus, termos este momento a sós com Deus. Não a sós, mas com a família de Deus, com os irmãos que também chamam a Deus de Pai. Todos são filhos do mesmo Pai do céu. Segundo momento, os apóstolos remando, o mar agitado, o vento, tem medo de afundar. É a luta da vida. O barquinho agitado é a imagem da nossa vida, é a imagem da igreja, do mar agitado deste mundo, muitas vezes no meio da tempestade. E os discípulos e nós, talvez tenhamos medo, vai afundar, vai afundar. Os discípulos, porém, acham que estão sozinhos. Se nós queremos remar sozinhos, não damos conta. Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Os discípulos se assustam. Às vezes nos assustamos com a manifestação de Deus em nossa vida de maneira repentina, de maneira extraordinária. Com fé, acolhamos este presente de Deus que vem ao nosso encontro de tantas formas. Acolher sempre de coração aberto. Pedro que quer caminhar também sobre as águas, mas depois lhe falta fé e afunda. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Caminhar sobre as águas, Jesus caminha, nós sozinhos não, só com a força dele. Superar os riscos, as dificuldades da vida, com a ajuda dele. E Pedro clama por ajuda, mestre, salva-me, estou caindo, estou perecendo, estou afundando. Ter a coragem de pedir socorro. Ter a coragem de pedir socorro, a humildade de dizer, mestre, ajuda-me, Deus ajuda-me, estou afundando, sozinho não dou conta. E Ele estende a mão, e Ele nos ajuda a superarmos a nossa dificuldade, a dificuldade da vida. De modo particular, pensemos na igreja, nossos tempos agitados. Muitas pessoas estão assustadas. E talvez
tentadas de abandonar o barco e pular no mar agitado. Que pena. Estende a mão, estende a mão. Ele está conosco. Ele nos estende a mão para nos ajudar, nos salvar. A barca não afunda porque Ele está na barca. O vento e o mar se acalmam. Tudo tem o seu momento. Não esqueçamos que Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Peçamos que Ele nos dê esta confiança e que nós nunca percamos a certeza de que Ele nos acompanha, mesmo nos momentos mais difíceis e agitados de nossa vida. Assim seja.